Vamos tentar fazer o gráfico da função f de x é igual a 3 meios de x à quarta menos 4x à terceira. E vamos dizer que eu te dei essa função e eu te falo, faça o gráfico disso. E você pode estar falando, isso, eu não sei como fazer um gráfico com uma função de poder 4, né, ordem 4, grau 4, né? Eu não sei como fazer o gráfico disso. Bem, o que você precisa saber para montar o gráfico de qualquer coisa é você precisa saber os pontos importantes desse gráfico. E quais são os pontos importantes de qualquer gráfico? Que a gente chama de pontos, os pontos críticos de qualquer gráfico. Bem, os pontos críticos são dois. Primeiro são os pontos máximos e mínimos, que a gente sabe que isso aqui é quando a minha derivada é igual a zero. E segundo, os segundos pontos críticos são os pontos de inflexão. Que é quando a minha segunda derivada é igual a zero. Lembra, pontos de máximo e mínimo é quando a derivada é zero. Isso aqui significa que a inclinação é zero. E pontos de inflexão significa que a concavidade pode ter mudado. Tanto de positiva para negativa, quanto de negativa para positiva. Certo? Então a gente precisa descobrir os pontos críticos e vamos fazer ele. Pontos críticos. Primeiro nós vamos fazer os pontos de máxima e mínima, né? Ver onde que a derivada é zero. Bem, qual é a derivada dessa minha função? Bem, a derivada disso aqui vai passar o 4 multiplicando, vai cancelar com esse 2 aqui embaixo, né? Vai ficar 2 vezes 3, que é 6x à terceira, menos 3 passa multiplicando para o 4, vai ficar 12x ao quadrado. E eu tenho que igualar isso aqui a zero, né? Então isso aqui vai ficar 6x à terceira menos 12x ao quadrado. Tem que ser igual a zero. E agora eu posso fatorar aqui uns 6x ao quadrado, né? Vamos fatorar um 6x ao quadrado. Ele vai multiplicar aqui x menos 2. E tudo isso é igual a zero. Né? Então, para isso aqui ser igual a zero, ou esse cara tem que ser igual a zero, ou esse cara tem que ser igual a zero. Certo? Para que um multiplicar o outro dê zero, um deles pelo menos tem que ser zero. Então, o que valor x tem que ter para 6x ao quadrado dar zero? Bem, zero. Então, o meu primeiro valor de x aqui é zero. E quanto que x tem que ser para esse cara aqui dar zero? Bem, x menos 2 para ser zero, x tem que ser quanto? X tem que ser 2. Então, o meu segundo valor é 2. Ok, então a gente já tem dois pontos críticos. A gente tem dois pontos onde a minha derivada é zero, ou seja, que a minha inclinação é zero. Eles podem ser máximas ou mínimas locais, ou máximas, sabe, ou mínimas reais do gráfico. Então vamos fazer os pontos dele, né? Vamos fazer os pontos. Quanto que seria então o meu f de zero, para eu conseguir fazer no gráfico, né? Bem, a minha função é isso aqui, eu só coloco x valendo zero, né? Vai ficar 3 meios 0 à quarta menos 4 que multiplica 0 à terceira. Bem, tudo isso aqui vai ficar zero, né? Então qual é o ponto? Um dos meus pontos, então, já descobri, é o ponto 0, 0. Ok. Vamos fazer outro. Vamos fazer o para x valendo 2. Então, meu f de 2 vai ser igual a 3 meios, 2 elevado à quarta, menos 4, 2 elevado à terceira. Isso aqui é multiplicado. Bem, aqui vai ficar 2 elevado à quarta é 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 3 dá... Opa, minha caneta parou de funcionar. 8 vezes 3 dá 24. Menos 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá 32. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 8, né? Menos 8. Então, o meu ponto aqui vai ser 2 e menos 8. Ok, já achei então dois pontos que eu preciso me preocupar no meu gráfico, o ponto 0, 0 e o ponto
2 e menos 8. Certo? Esses aqui são os pontos para a minha derivada valendo zero. Então vamos agora fazer a minha segunda derivada. Né, os pontos de inflexão. Bem, quanto que é a minha segunda derivada? Bem, se a minha primeira derivada é isso, a minha segunda derivada vai ser, só fazer a derivada disso, vai ser 18x² menos 24x. E eu só tenho que igualar isso a zero, né? Então vai ficar 18x² menos 24x é igual a zero. Vamos ver o que eu posso fatorar aqui. Eu acho que eu vou fatorar um 6x. Eu acho que 6x é um bom número. Vamos fatorar 6x. Aqui vai ficar 3x menos 4. Isso tudo tem que ser igual a zero. E de novo a gente chega naquela mesma situação. Para isso aqui tem que ser zero. Ou esse cara tem que ser zero. Ou esse cara tem que ser zero. Certo? Então, vamos ver aqui. Para esse cara ser zero, quanto que x tem que valer? Para ser x tem que ser zero, quanto x tem que valer? X tem que valer a zero. Então, esse é um dos meus pontos de inflexão. E é bom lembrar vocês que a segunda derivada da zero não necessariamente fala que aquilo é um ponto de inflexão. Tudo bem? A gente sempre tem que checar depois se a concavidade realmente muda. Então, a gente vai ter que fazer isso. E aqui, 3x menos 4 para dar zero, bem, x vai ter que ser igual a 4 terços, né? 4 terços. Então, esse é o meu próximo ponto de interesse. E agora a gente vai ter que ver se eles são realmente pontos de inflexão. Como é que a gente vai ver se eles são realmente pontos de inflexão? Bem, pega a minha função original. Opa, desculpa. Pega a minha segunda derivada. A minha segunda derivada, e eu vou deixá-la nesse formato aqui. Ok, agora vamos pegar valores de x que são arbitrariamente menores que zero. Ok? O que vai significar um número ser menor que zero para a minha segunda derivada? Bem, aqui um número menor que zero, multiplicado por 6, vai dar um número negativo. Né? 6 multiplicado por qualquer número menor que zero vai dar um número negativo. Eu acho que isso é intuitivo o suficiente. Se eu pegar aqui um número menor que zero e multiplicar, isso aqui também vai dar um número negativo. Certo? Porque vai ser 3, por exemplo, vezes 0,1. 3 vezes 0,1 é 0,3. 0,3 menos 4 também vai dar um número negativo. E número negativo que multiplica número negativo, para um x arbitrariamente menor que zero, a minha segunda derivada vai ser positiva. E segunda derivada positiva significa o quê? Significa concavidade para cima. E agora vamos pegar um número arbitrariamente maior que zero, para ver se a minha segunda derivada muda de sinal, para ver se a concavidade muda de sinal. Então vamos ver se isso acontece. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver se isso acontece. Então, para um valor arbitrariamente maior que zero, aqui eu vou ter um valor, 6 vezes um valor arbitrariamente maior que zero, vai dar um valor positivo, né, porque é positivo com positivo. E 3 vezes um número arbitrariamente maior que zero. Bem, vamos pegar, a gente está pensando sempre, tipo, imediatamente depois que zero. Você não pode pegar um valor alto, tipo 3 ou 5. Você tem que pegar um número próximo de zero, porque é logo depois de zero. Então vamos pegar 0,1. Bem, 3 vezes 0,1 vai dar um número positivo, mas bem pequeno, 0,3. E 0,3 menos 4 vai dar um número negativo. E positivo com negativo, a minha segunda derivada vai ser negativa. Então, a concavidade, que é concavidade, né? A concavidade é para baixo. Ótimo, então o ponto x valendo zero é um ponto de inflexão. Ele é inflexão. Ok, ótimo, descobrimos isso. Vamos fazer agora para o meu outro ponto. Vamos pegar a minha segunda derivada de novo. 6x que multiplica 3x menos 4. Vamos pegar um ponto arbitrariamente menor que 4 terços. Ok? Vamos pegar um ponto arbitrariamente menor que 4 terços. Bem, um ponto arbitrariamente menor que 4 terços, o que vai acontecer quando eu multiplico ele com 6x? O que vai acontecer quando eu multiplico ele com 6x?
Bem, se eu pegar um pontinho um pouquinho menor que 4 terços, pensa, quanto que é 4 terços vezes 6x? Quanto que é 4 terços vezes 6, desculpa? 4 terços vezes 6 é 8, não é? Porque o 3 cancela com 6, vai ficar 2 vezes 4 é 8. Se eu pegar um número um pouquinho menor que 4 terços, vai ser um número um pouquinho menor que 8. Mas esse número um pouquinho menor que 8 ainda vai ser positivo, né? Positivo. Agora vamos ver aqui. Se eu pegar 4 terços e substituir nesse 3x, quanto que é 3 vezes 4 terços? É 4, né? E daí 4 menos 4 fica 0. Se eu pegar então um número um pouquinho menor que 4 terços, aqui eu vou ter um número um pouquinho menor que 4. Olá, eu voltei. Então voltando aqui. Onde é que eu estava? Eu me esqueci. Ah, eu lembrei. Então vamos substituir aqui o x valendo 4 terços para essa parte aqui de 3x. Então, pensa, se eu multiplicar 3 com 4 terços, né? Não alterando 4 terços, vai ser 4, né? E daí 4 menos 4 é igual a 0. Então, se eu diminuir um pouquinho esse valor de 4 terços, esse valor aqui vai dar um pouquinho menos que 4. E com um pouquinho menos que 4, menos o valor 4, isso aqui vai dar um valor negativo. Certo? Então, quando o x for menor que 4 terços, arbitrariamente menor que 4 terços, a minha segunda derivada vai ser negativa. Se você pensar, faz sentido. Porque ó, a gente não descobriu que a minha segunda derivada depois de 0 tinha que dar negativa. Então faz sentido ela continuar negativa antes de 4 terços, né? Porque 4 terços é depois de 0. Certo? Então a concavidade para baixo. Ótimo. Então agora vamos pegar um valor arbitrariamente maior que 4 terços. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Bem, se um valor arbitrariamente menor que 4 terços ia dar um 6x positivo, então um valor arbitrariamente maior que 4 terços também vai dar um 6x positivo. E aqui a gente volta para a mesma lógica. Se x for 4 terços, isso aqui vai dar 0. Então se eu pegar um x um pouquinho maior que 4 terços, esse número vai dar um pouquinho maior que 0, vai dar um número positivo. E daí positivo com positivo, a minha segunda derivada nesse caso, deixa eu pegar a cor certa aqui. A minha segunda derivada vai ser positiva, ou seja, a concavidade é para cima. Então, a concavidade mudou? Mudou. Então, esse ponto é um ponto de inflexão. Ele é um ponto de inflexão. Ótimo. Então, a gente confirmou que os pontos x valendo 0 e x valendo 4 terços são pontos de inflexão. E o que é interessante é você perceber que o x valendo 0 caiu em tanto como um ponto de inclinação valendo 0, quanto como um ponto de inflexão. Certo? Então, isso é importante a gente perceber. Né? Então, a gente já viu aqui que o ponto de x valendo 0 é x valendo 0 com 0, né? A gente viu isso aqui. Agora, vamos descobrir para x valendo 4 terços. Certo? Vamos descobrir quanto que meu y tem que ser igual. Né? Lembrando que a minha função, a gente vai fazer agora a função de 4 terços. Ela vai ser 3 meios que multiplica 4 terços a quarta, menos 4 que multiplica 4 terços a terceira. Então a gente vai ficar com 3 meios que multiplica 256 sobre 3 a quarta, que é 81, menos 4 que multiplica 4 a terceira. 4 a terceira é 16 vezes 4. Vamos ver quanto que dá isso. 64. Eu deveria saber essas de cabeça, mas... Né? E 3 ao cubo é 27. Ok, vamos resolver isso aqui na manha. Então, simplificando aqui 2 com 256 e 3 com 81, deixa eu apagar esse cara. Simplificando 2 com 286 aqui vai ficar 1, 2, 8. E simplificando 3 com 81, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, 2, 7, né? Então a gente vai ficar com 128 sobre 27 menos, e eu nem vou simplificar aqui, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 6 é 24, menos 256 sobre 27. Isso aqui vai ser igual
128 menos 256, olha só, a menos 128 sobre 27. Vamos descobrir quanto que isso dá realmente. Vai dar menos 4,7, né? Então esse ponto aqui é o meu ponto 4/3 menos 4,7. Ótimo, então a gente tem todos os nossos pontos importantes. Todos os nossos pontos importantes. Então a gente tem o ponto 0, 0, que ele é tanto um ponto de inflexão quanto uma máxima ou mínima. A gente tem o ponto 2 e menos 8, que é um ponto de inflexão 0. E a gente tem o ponto 4/3 e menos 4,7, que é um ponto de inflexão. Então agora é só montar o nosso gráfico. Então vamos montar o gráfico. Vamos montar ele bem grande aqui. Tenho certeza que a gente não vai errar. Esse é o meu Y. Esse é o meu X. Ok. Quais eram os meus pontos? Bem, eu tinha o ponto 0, 0, que eu lembro de cabeça. Esse era um ponto importante, 0, 0, bem aqui. Qual mais ponto que importava? Era 0, 0, 2 e menos 8. 2 e menos 8. Então, quando x for 2, 1, 2, y vai ser menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu ponto vai ser mais ou menos aqui. Ok? Outro ponto que era importante para nós. O ponto 0, 0 também é um ponto de inflexão, mas a gente também tem o ponto 4/3 e menos 4/7. Bem, 4/3 vai estar mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. E o ponto menos 4/7, vamos ver, 1, 2, 3, 4, vai estar mais ou menos por aqui. Então, esse é o meu ponto 4/3 menos 4/7, ele vai estar mais ou menos por aqui. Ok? E agora, vamos só ver. Vamos só lembrar o que cada um desses pontos significa. O meu ponto 0, 0, primeiro de tudo, ele é um ponto com inclinação 0. Inclinação 0. Isso é importante para a gente lembrar. E segundo, ele também é um ponto de inflexão. E antes dele, a concavidade era para cima. Ok? Então, antes do meu ponto 0, a concavidade era para cima. Ela era para cima. Então, vai ser mais ou menos assim. A concavidade era para cima. Mais ou menos assim. Nele, a minha inclinação é 0. Então, faz a inclinação 0 nele aqui. E depois, a concavidade dele fica para baixo. Fica para baixo. Até ele chegar nesse outro ponto. Vamos falar que esse é o outro ponto, né? Para não ter que redesenhar tudo. Vamos refazer aqui. Vamos tentar ser menos. Ok. E daí ele chega no ponto, no meu outro ponto de inflexão. Opa, deu pau aqui. Que é o meu ponto 4/3 e menos 4,7, que antes ele era negativo, né, como a gente está vendo aqui, e depois ele fica positivo. Então, antes ele era negativo e depois ele fica positivo. Mais ou menos assim. Até ele chegar no ponto 2 e menos 8. Até ele chegar no ponto 2 e menos 8, que é um ponto também com inclinação 0. Que é um ponto com inclinação 0. Então a inclinação aqui tem que ser 0 e ele continua positivo. Vai ser um gráfico mais ou menos. Eu estou deixando esse gráfico bem feio. Um gráfico mais ou menos assim. Certo? Deixa eu tentar fazer isso aqui de uma forma mais bonitinha. Antes aqui ele era negativo. Aí ele chega aqui e ele fica positivo.
até o meu ponto 2 e 8, onde ele fica com uma inclinação 0 e sobe positivo, ok? Então, esse é o meu gráfico. Esse é o meu gráfico. E vamos ver se a gente está certo. Vamos ver se a gente está certo. Tem um site aqui que dá para a gente fazer o gráfico de coisas. E eu já fiz o gráfico dele aqui para nós. Vamos ver se deu certo. Esse é o gráfico. Olha só. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Como vocês podem ver aqui, no ponto 0, 0 a gente tem uma inclinação 0, que nem no nosso gráfico que a gente tinha feito. Mais ou menos por aqui, ó. Cadê o menos 4,7? Menos 4,7. Mais ou menos por aqui, a inclinação, a concavidade, desculpa, muda de negativa para positiva. Você pode ver que no gráfico original é bem mais sutil essa mudança. E daí no ponto 2, 8, tem uma inclinação 0 de novo. E daí continua para cima, assim. Né? Então, como você pode ver, a gente conseguiu fazer aqui o gráfico de uma função, da minha função. E a função original era 3 meios x à quarta menos 4x ao cubo. A gente fez o gráfico dessa função, simplesmente utilizando derivadas e máximos e mínimos, e a gente conseguiu fazer um gráfico de uma função que a gente provavelmente não teria conseguido de qualquer outra maneira. Então, no próximo vídeo eu vou fazer mais alguns gráficos com vocês.